Está no ar mais uma edição do Documento Jovem Pan. Até onde é visível a linha entre um adolescente e um adulto. Ainda mais quando o cenário de crime é desenhado. É nesse universo que mergulhamos no programa desta semana. Visitei várias unidades da Fundação Casa, responsável pela internação e cumprimento de medidas socioeducativas de menores infratores. Muitas histórias e dramas relatados por quem, mesmo tão cedo, precisou se ver totalmente privado da liberdade. E ainda os relatos de quem foi vítima desses jovens, bem como a triste realidade das famílias que vivem um outro tipo de cárcere. Meninos que matam como homens. Meninas que trocaram as bonecas e a maquiagem pelas drogas e armas. Adolescentes que trocaram amor por ódio e medo. Muitas histórias e dramas relatados por quem, mesmo tão cedo, precisou se ver totalmente privado da liberdade. E ainda os relatos de quem foi vítima desses jovens, bem como a triste realidade das famílias que vivem um outro tipo de cárcere. Nós começamos o programa de hoje com a dor de uma mãe, que há pouco mais de 2 anos perdeu seu filho, um jovem de 18 anos, assassinado por 2 adolescentes. Um caso amoroso mal resolvido definiu o destino de 3 jovens. 2 condenados por homicídio e 1 morto, com toques de crueldade. Eles glorificam os crimes cometidos. 157, tráfico, estelionatário. Eu vim de busca em apreensão, tava roubando um carro. As 2 vezes foi por tráfico. Nós praticávamos atos infracionais de 157 carro. Eu vim no latrocínio. Tentativa de 157, de roubo. A cada ato infracional, ganha-se uma nova dimensão de status perante os demais do grupo criminoso. E a identidade passa a ser de bandido. Essa é a realidade dos menores que mergulham no submundo do crime. Adolescentes que vivem com armas e drogas nas mãos. Deu uma corrente de ouro, 3 notebook, 2 televisão, aí nós pegou e vendeu os pertences. Desde cedo, muitos menores buscam dinheiro, ostentação e uma ficha criminal extensa. Começou com uma precisão e no final como, não tinha o que fazer. Era aquilo. Quando você percebe, já foi longe demais. Sim. E quando você percebe, nossa, depois ainda você fica o que eu fiz da vida? Por que eu escolhi aquilo? Além de ser mais audacioso, é mais fácil de terem a sua vontade influenciada. Um desses exemplos é o quê? É a ostentação, o criminoso andar com um tênis caro, um carro caro, uma corrente cara, acaba trazendo ao menor aquele falso sonho de lucro, de prosperidade, quando na verdade é um fim dele, né? Os adolescentes aliciados por criminosos que sabem o benefício que o menor traz para o crime organizado. O tráfico de drogas acaba regimentando menores porque sabem que a punibilidade deles é menor, é um tempo mais curto e, por certo, eles reingressam no seu seio criminoso e não há prejuízo para a organização. Então acaba sendo mais lucrativo. Vamos a Mongaguá, litoral paulista. A polícia começou a investigar uma rede de traficantes que usa adolescentes para o crime. Câmeras foram espalhadas em meio ao mato e lixo, local onde acontecia o comércio ilegal. Durante dias, os passos dos criminosos foram vigiados. As imagens mostram a movimentação intensa no ponto de venda de drogas. A compra e venda de entorpecente acontece a qualquer hora do dia. Os traficantes negociam valores e discutem. Dá pra menos 15 então, tio. A todo momento é possível ver a chegada de menores. Os jovens não só usam drogas,
como também vão até o ponto, a mando de terceiros para comprar entorpecentes. A gravação revela todo o esquema do tráfico, como o ponto é organizado e o seu funcionamento. A polícia identificou os traficantes e os menores aliciados. Aqui começa a trajetória de jovens bandidos. A polícia foi até a casa de um dos menores. No local foi encontrado um caderno com a contabilidade do tráfico de drogas. O jovem ficou em silêncio a todo momento. O adolescente foi apreendido e levado até a delegacia. Polícia, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Os policiais saíram à caça dos demais envolvidos na rede de tráfico. Os agentes foram até a casa de um dos traficantes. Uma mulher tentou bloquear a entrada dos policiais. Não quero ver o mandato entrando na minha casa. Vou mostrar pra senhora. Eu quero, cadê o mandato? Já vou mostrar pra senhora. Então, por favor, vai lá buscar o mandato. Um dos chefes do ponto de drogas foi preso. É este homem. A operação da DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Mongaguá, conseguiu desarticular a quadrilha e, consequentemente, a corrupção de menores. 11 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos. As investigações revelaram que os adolescentes teriam função hora de sacola e hora de auxiliar. Uma realidade cruel. Não para de crescer o envolvimento de menores com o tráfico de drogas e em outros crimes. Quando estão frente a frente com as leis, eles se arrependem. Já outros não param de aumentar a ficha criminal, como conta agora o repórter Fernando Martins. Hoje vamos conhecer histórias. Meninos e meninas da geração Z brasileira que lutam para se reabilitar e escrever uma nova vida após cumprirem medida socioeducativa por crimes cometidos. Nós estamos na cidade de Piedade, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Um lugar com pouco mais de 50 mil habitantes e que traz toda a tranquilidade do interior paulista. No entanto, essa rotina foi abruptamente modificada no dia 14 de setembro de 2019, quando um crime envolvendo 2 adolescentes chocou toda a sociedade local e o Brasil. Naquela época, a jovem que tinha 17 anos e seu namorado de 15 foram condenados a cumprir medida socioeducativa pela morte de Samuel Rodrigues de Carvalho Campos, um jovem de 18 anos. Para a polícia, o assassinato foi motivado por ciúmes. Afinal, o menor de 15 anos, autor do crime, teria descoberto que a jovem e Samuel haviam ficado. Segundo a jovem, ela foi convencida a marcar um encontro com Samuel, onde ele seria emboscado pelo namorado. De tanto ele dizer que não tinha outra saída, que tinha que ser aquilo, eu comecei a acreditar que realmente não tinha outra opção, não tinha outra escolha, se não acontecer isso. E de tanto ele me dizer isso, eu comecei a pensar, não tem mesmo o que fazer, vai ter que ser isso. Uma menina que ele conheceu na rodoviária, quando ele veio do ônibus fretado, algumas vezes ele veio do ônibus fretado, que ele trabalhava numa indústria têxtil em Sorocaba, e ele descia na rodoviária para esperar o circular para vir para casa. E ele conheceu essa menina ali, naquele local. Entendeu? Conheceu aquela menina ali, acho que não tinha 3 meses que ele conhecia ela, sabe? E aí, eu acho que conforme ela sabia que todo dia, aquele horário, ele ia chegar ali com o ônibus fretado, eu acho que ela ia naquele horário ali para conversar com ele, para ter uma amizade, sabe? E realmente meu filho levou para uma amizade. Samuel havia acabado de se formar como técnico em alimentos. Trabalhava na cidade vizinha de Sorocaba e tinha uma única paixão: o basquete. O jovem de 2,5 metros era tido como o líder do grupo.
participava ativamente dos campeonatos e era o orgulho da família e dos amigos. Eu falo para você, o Samuel ele sempre foi um menino meigo, muito educado, sabe? Um menino que me ajudava dentro de casa com as tarefas de casa mesmo, entendeu? Muitas vezes brincava com a irmã menor, que eles têm 10 anos de diferença um do outro, e falava assim, vai chegar a sua época da escravidão também, sabe? Eu dou risada porque era uma época boa. Ele era uma pessoa muito boa, muito boa. E ele sempre quis me ajudar, sempre. Eu estava num buraco e ele tentou me tirar dali, só que ele veio junto no buraco. Eu levanto às 9 horas da manhã, dou café para os meus filhos. Lembro como se fosse hoje. Os dois pediram, queria ovos com bacon. Que foi isso que eu fiz para eles. Comer ovos com bacon e pão, café, entendeu? Eu estava com um pouco de enxaqueca, fui até o pronto-socorro local, tomar uma injeção. Meu filho ia me acompanhar até o local, porque ele achou que eu falei para ele que minha visão estava meia turva. E aí foi a hora que acho que ele já estava de um dia anterior para o outro recebendo mensagem. Mas por conta desse encontro entre ele e a jovem, algo grave iria acontecer. Os planos de Samuel seriam interrompidos de modo brusco. Um crime havia sido planejado. Ali os dois começam a brigar. E um machuca o outro. E eu não faço nada, eu fico muito desesperado tentando separar os dois, só que não dá. Aí até então que o meu ex-namorado consegue deixar o Samuel no chão e ali ele tenta afastar o Samuel da gente jogando fogo no chão. Aí eu falo pra você, eu não vi mais meu filho vivo. Porque dali eles entubaram o meu filho, colocaram ele em coma induzido, entendeu? O médico veio, isso a gente chegou, era 16 horas no regional. Eu vim saber um boletim do meu filho à 00:30, a hora que saiu uma equipe de médico lá de dentro, entendeu? E chamou eu e meu marido dentro de uma sala, falou, você é a mãe do Samuel? É muito parecida com ele é muito bonito, seu filho, entendeu? E ele é muito forte, entendeu? Aí eu virei para ele chorando e falei assim, doutor, o meu filho vai morrer? Né? Só um médico falava comigo e os outros 4 atrás dele choravam. Ele falou assim, mãe, a situação do seu filho é gravíssima. É gravíssima, você não tem noção. Entendeu? Um menino tão lindo. Eu iria pedir perdão para ela. Que nada que eu fizer, eu sei que não vai trazer ele nem nada. Mas que ela saiba que ele era uma pessoa incrível, que ele só queria ajudar. A cena que não saiu da minha cabeça foi aquele dia, aquela hora, às 13h30 da tarde, a polícia militar me ligou. Eu tirei a roupa do varal, entendeu? Eu estava dobrando na cama, minha filhinha perto, brincando, entendeu? E meu celular tocou. Meu celular tocou, eu atendi a ligação, ele falou assim, aqui é o soldado Almeida, da Polícia Militar, eu gostaria de falar com a Andréia. Daí eu falei, é ela mesmo. Achei estranho, a polícia nunca me ligou, entendeu? Aí ele falou assim pra mim, a senhora poderia comparecer aqui na Santa Casa de Piedade, entendeu? Porque o seu filho, ele participou de uma briga aqui no centro da cidade, entendeu? E aí ele tá um pouco ferido, aí eu já me desesperei. Falou que o meu filho tá ferido, eu me desesperei, mas, viu, até então uma briga? Perguntei pra ele, mas é sério? É coisa séria? Ele falou, não, nada de sério, porque ele não podia me falar no telefone, eu não ia ter estrutura para dirigir um carro para chegar até lá. O Samuel tá muito machucado e ele acaba caindo no chão e ele fica ali. Você nunca imagina que isso vai acontecer com você, na sua família,
entendeu? Isso me dói muito. Meu marido ficou, depois que aconteceu, acho que ele nunca mais ligou a TV num noticiário desse, entendeu? Porque ele nunca imaginou que isso ia chegar até a casa dele. E a gente não criou filhos, entendeu? Para saber se defender disso. Foi muito fútil, que poderia ter resolvido de outra forma. Eu encontrei o meu filho com um tubo na boca, entendeu? Entubado, com um aparelho que a médica falou para mim que era um... Ele falou assim, eu perguntei para ela, meu filho tá com dor, porque o meu filho tava muito feio. Muito feio. Era o começo da tarde daquele sábado, dia 14 de setembro de 2019, quando a jovem trouxe Samuel até este parque. Os dois chegaram aqui depois de atravessarem quase toda a cidade, chegando a esta região, que é um pouco mais afastada do centro. Ali, desde amanhã, já estava o outro jovem, namorado dela, que o esperava para atacá-lo em uma verdadeira emboscada. Naquele dia, 3 jovens tinham seus destinos traçados. Enquanto Samuel não resistiu e viria a morrer 2 dias depois, o casal de adolescentes enfrentaria o tribunal. Ambos foram condenados pela morte do atleta, indo cumprir a medida socioeducativa na Fundação Casa. Eu possa mostrar que eu não sou aquilo que eu fiz, sabe? É poder fazer tudo diferente. É ser uma pessoa nova, escolhas novas. Eu acho que esse é o ponto. Ser uma pessoa nova. Segundo os registros oficiais do crime, em uma área isolada do Parque Ecológico de Piedade, Samuel foi atacado e esfaqueado mais de 10 vezes na cabeça e nas costas. Agonizando e ainda vivo, teve o corpo incendiado e foi abandonado. Samuel teve 80% do corpo queimado, com ferimentos de 2º e 3º grau. Desde o assassinato, o local está fechado pela prefeitura. Este caso destoa do perfil geral dos internos. De acordo com dados de agosto deste ano, menos de 1% dos adolescentes infratores cometeu homicídio. Meninas também são a minoria no sistema. Segundo a Fundação, dos cerca de 5.000 internos, apenas 4% são do sexo feminino. Atualmente, quase 96% dos internos são do sexo masculino, 72% são pretos ou pardos, metade deles estão cumprindo medida por tráfico de drogas, enquanto outros 32% estão no sistema por roubo qualificado. Ou seja, se fosse possível desenhar um perfil médio do interno da Fundação Casa, seria o seguinte: garoto, preto ou pardo, entre 16 e 18 anos, cumprindo medida socioeducativa por tráfico de drogas ou roubo. Na primeira vez foi chocante, eu cheguei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei tipo, as primeiras semanas eu fiquei revoltado assim com a vida. Aí depois eu peguei e falei assim, eu tô aqui porque eu cometi um erro e eu tô pagando por ele. No estado de São Paulo, quando um jovem entre 12 e 21 anos incompletos comete algum ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o local para o cumprimento da medida é a Fundação Casa. Hoje, cerca de 5.000 internos cumprem medida nos 122 centros distribuídos em 47 cidades paulistas, número que chega a 65% da ocupação geral, que é de 7.800 vagas. O retrato do sistema é bem diferente do visto anos atrás. Em busca da excelência na recuperação dos adolescentes, a Fundação Casa teve que se modernizar. Os jovens não são, na Fundação Casa, considerados números. Eles têm nome, eles têm família, os servidores conhecem esses jovens, ajudam esses jovens nas medidas socioeducativas. O que acontece numa Fundação Casa é diferente do que acontece num sistema prisional. Aqui, as medidas socioeducativas, quer na atividade educacional, cultural, esportiva, elas acontecem do momento que ele acorda ao momento que ele vai dormir.
Em 2006, deixou de se chamar FEBEM e a gestão passou a ser descentralizada. Hoje, rebeliões ou superlotação são assuntos do passado. Essa distribuição ocorre por conta dos centros socioeducativos, que atuam com a proposta de trabalho mais humanizada. Na época da FEBEM, 29% dos jovens em internação voltavam ao crime. Em 2015, a taxa baixou quase pela metade, em torno de 15%. Ainda assim, há recuperação verdadeira? Para Marisa Deppmann, não. Em 9 de abril de 2013, ela perdia seu filho Vitor, estudante universitário. Ele foi assassinado depois de ter sido assaltado no portão do prédio em que a família mora, na zona leste de São Paulo. O assassino? Um menor, que no dia do crime tinha 17 anos, 11 meses e 27 dias de idade. O produto do crime? Um celular. O Vitor estava voltando de um estágio que ele fazia, ele desceu na estação Belém, o rapaz o seguiu até aqui a porta do condomínio, aí puxou a arma e pediu o celular dele. Aí ele entregou o celular e ainda assim, não sei por que, o rapaz deu um tiro na cabeça dele. O tiro que o Vitor levou não matou só ele, né? Atingiu toda uma família, porque graças a Deus a minha família é unida. Então, tem pessoas que sofrem de depressão até hoje, que nem minha sogra sofre de depressão até hoje pelo acontecido. O jovem que tirou a vida de Vitor foi identificado, preso e internado na Fundação Casa. Mas a pena não chegou nem perto do limite possível, de 3 anos de internação. Exatamente 1 ano e 11 meses depois, o assassino foi liberado e seu processo arquivado pela Justiça Paulista. Enquanto ele poderia recomeçar sua vida, a família Deppmann apenas começava a carregar a dor, que persistiria para sempre. Porque uma coisa, eu sempre falo assim, você olha a criminalidade, parece que ela está longe de você e de repente ela está na sua porta. E você não sabe como lidar com isso. É muito difícil o você lidar com a dor, o você lidar com a perda, é um luto eterno. Eu falo isso, é uma ferida que a gente tem, eu e o Valdir, a gente tem no coração que vai para o resto da vida. Não tem nada que feche isso sangra todo dia. É como se fosse uma faca enfiada no peito, que todo dia ela torce um pouquinho. Assim, desde que viu seu mundo de cabeça para baixo, Marisa resolveu levantar uma bandeira, uma luta pela defesa da redução da maioridade penal. Se a primeira PEC para a redução da maioridade penal, ela foi, acho que ela, em 2013 já fazia acho que 12 anos que estava tramitando. Então eu falo assim, que se os congressistas fizessem o trabalho deles, talvez o meu filho estivesse vivo. Porque se eles tivessem aprovado a redução da maioridade penal 12 anos antes, teoricamente em 2001, meu filho estaria vivo. Como advogada, Marisa diz que a teoria de que o crime é sedutor pela falta de oportunidades não se justifica. Duro de tudo isso é você conviver com argumentos que as pessoas vêm falar para você, que falam assim, não, o rapaz era uma vítima da sociedade. Ele não era uma vítima da sociedade fui eu e a minha família. Nós somos vítimas. Agora, o que revolta muito é isso, que ninguém dá valor, ninguém vem falar com você. As ONGs de direitos humanos, elas foram lá na Fundação, na hora que ele se entregou lá na Piratininga, já estava lá, defensor público, ONGs e tudo mais. Pergunta se alguém veio falar conosco. Ninguém nunca, até hoje, fazem 8 anos, ninguém nunca nos procurou. Nenhuma ONG, nada. Eles falam assim que as vítimas, nós, não temos direito a nada. Agora, o bandido tem direito a tudo, a total proteção do Estado. Nós não. Por 3 dias ele não sabe o que ele está fazendo, aí 3 dias depois vira uma chavinha na cabeça dele e ele sabe o que ele está fazendo? Essa é a minha questão. Ele sabe o que está fazendo, tanto é que ele estava armado. Se ele não soubesse o que está fazendo ou o que uma arma faz, ele não estaria armado. Você acha que ele não sabia que dar um tiro na cabeça da pessoa mata?
Agora ele deu um tiro na cabeça. Então, quer dizer, ele quis executar, ele quis matar um sonho de alguém que ele nunca vai ser. Porque esse rapaz, para mim, ele vai ser eternamente bandido. Ele é bandido, ele é um psicopata, porque quem atira para matar é psicopata. Para entender todas essas nuances, nossa equipe passou dias em várias unidades da Fundação Casa, na Grande São Paulo. Entramos na realidade dos internos e de quem se dedica a devolvê-los evoluídos para a sociedade. O trabalho mudou, mas ainda assim a perspectiva de perder a liberdade assusta para quem chega ao sistema pela primeira vez. Por ser minha primeira passagem em uma internação provisória, foi bem impactante. Foi bem assim, tipo um tapa pra mim na queda, tipo, pra eu estar num lugar assim. Na Casa Bom Retiro, na região central da capital paulista, chegam as meninas que cometem atos infracionais pela primeira vez. A acolhida é feita de forma especial, mas é impossível não haver um choque. Você se sente a rainha, né? Porque você tem amigos, você tem de tudo. Aí você vai ali você tem amigos, você tem parentes, você tem tudo. E não é o que você pensa quando você cai aqui dentro. Quando você cai, você não tem ninguém a não ser sua mãe. Você não tem mais aquela ostentação que você tinha antes. Tempo para pensar. Isso é o que elas dizem ter em meio às atividades oferecidas na casa. A possibilidade de um retorno breve para o lar enche os olhos. Mas, enquanto isso, é preciso se entender e saber qual o seu lugar no mundo. Talvez mais que isso, qual mundo elas planejam encontrar e viver. Foi nesse lugar que encontramos Helena, nome que demos a essa menor de 16 anos, para contarmos o delito dela. Bem quieta, enquanto as demais internas faziam atividades, chamou a minha atenção pela caligrafia em um texto que escrevia. Ela nos conta que é uma carta para ela mesma. 9 dias depois de ter sido internada, usa o papel para passar sua vida limpo, para projetar o futuro e as conquistas. Ela cumpre pena por tráfico de drogas. O que eu não consigo me abrir para outra pessoa, se eu tiver só eu e o papel e o lápis, eu consigo me abrir mais. Tipo, eu consigo, como que eu posso dizer, desabafar com o papel, mais do que com outra pessoa. Eu só voltei a escrever depois que eu vim para a fundação. E tem te facilitado para colocar os seus sentimentos? Demais. Meu nome é MV. Faz 9 dias que eu me encontro privada. No mundão, confesso que estava usando muita droga. Queria parar, mas não conseguia. Tinha abandonado todos os meus sonhos. E por incrível que pareça, nunca imaginei um dia dizer isso. Mas sim, a Fundação Casa está me fazendo refletir todos os meus erros. Aqui eu voltei a ter as minhas metas, conquistar os meus sonhos e aos poucos quero estar conquistando os meus objetivos. Estar aqui não é nada fácil, mas é aqui que você vê quem é sua amiga e quem só está com você na melhor hora. Eu só quero sair daqui e valorizar a minha rainha, porque é a única que eu sei que, independente das minhas falhas, não vai me abandonar. Eu estou muito arrependida por tudo que fiz a minha mãe passar. E mesmo com todos os meus defeitos, a minha mãe nunca perdeu as esperanças em mim. Eu pretendo sair daqui transformada, uma pessoa melhor e com maturidade e responsabilidade. Nesse tempo que estou aqui, todos os dias, eu aprendo uma coisa nova. E isso está sendo muito bom para mim. A minha cabeça está mudando a cada dia que passa. E isso está sendo muito difícil. Mas eu sei que um dia eu serei recompensada pelo sofrimento que eu estou passando para fazer eu aprender o que é melhor para mim. Graças a Deus, hoje eu estou aqui com os meus pensamentos. Tudo que estava passando nesse mundão, hoje eu vejo que era tudo uma ilusão. Ainda tão jovem, o desejo urgente é de estar próxima do filho de 2 anos e recuperar o tempo perdido. Elas são muito iguais nesse quesito, todas cheias de sonhos.
No meio das aulas, aproveitam para projetar a vida além das grades, ou seja, seguir longe do crime. Tipo, meu futuro eu acho que já tinha acabado, porque eu não pensava em trabalhar, em fazer mais nada, sabe? Aqui já não. Aqui eu já voltei a ter meus pensamentos mais além, sabe? Mais pra frente conquistar minha moto, meu carro, minha casa. E tipo, eu sei que isso daqui vai ser de lição pra minha vida, sabe? E todo dia antes de dormir eu oro, peço pra Deus, tipo, me transformar em uma pessoa melhor, sabe? Que, tipo, isso serva de lição. Quero sair daqui, eu quero voltar a trabalhar. Vou voltar a estudar, né, que eu acho que me tiraram da minha escola. Eu tava estudando até, também, antes de me trocar. Vou voltar a trabalhar. Eu quero ver se eu volto a jogar bola, senhor. Eu sei que é uma lição pra mim e eu vou vencer ainda. Eu sei que eu tenho fé que eu vou vencer. É claro, por que não? Por que não? Mas, assim, pra mim mesmo, eu sou um nada. Eu me vejo qualquer. Por quê? Não sei, porque eu já sofri demais. Mas aqui, elas me ajudam a ter uma esperança. Elas me ajudam a ter uma fé, sabe? Porque eu acordo, elas me falam bom dia, coisa que eu não tinha antes. E, assim, você pega um carinho, né? Eu achava que ninguém gostava de mim. Aqui eu vejo que todas gostam. Todas pegam no meu pé pra me mudar. E é difícil. A vontade de ser comissária de voo é mais por conhecer o mundo também. É um momento de aprendizado e de pensamento, lógico. Só basta eu querer e alcançar os meus objetivos. Depois dessa vez, meus pensamentos já estão totalmente diferentes, né? Quando eu sair, fazer um curso, sabe? Procurar o melhor mesmo pra minha vida. Então a primeira coisa que eu quero fazer quando eu sair daqui é pedir perdão pra ela, sabe? E saber valorizar minha família. O mundo assim, nossa, às vezes é muito injusto. Por você ser negro, por você ter, sei lá, um risco no corpo, pela tendência da sua família pobre, por algumas coisas assim. Eu acho que é impossível. Pelo olhar do mundo para a periferia, para esse canto, pela discriminação de uma família pobre, é uma diferença muito grande de uma pessoa pobre para uma pessoa rica. A pessoa rica já nasce com aquilo, com a vida estruturada, já nasce em berço de ouro. Agora a gente não, a gente pobre tem que correr atrás do que quer. Hoje, a Fundação Casa comemora feitos importantes, como a aprovação em faculdades e cursos de ensino técnico. A jovem que mostramos no começo dessa reportagem é uma das que vive esse momento. Há quase 2 anos na Fundação, hoje, com 19 anos, cursa o 3º semestre de computação em uma universidade privada, por ensino à distância. Pelo programa ProUni, garantiu 100% de bolsa de estudos. Quando terminar de cumprir sua medida, diz desejar poder voltar à liberdade para concluir a faculdade e retomar a vida. Eu pretendo continuar lá fora e seguir minha vida, realmente, porque é como o senhor falou, não é porque eu tô aqui que eu tenho que parar minha vida, jamais. Continuar, fazer outros cursos também que oferece aqui. Então, é uma coisa que não falta oportunidade para ninguém. Se outro adolescente também quiser, vai ter oportunidade. É só questão de querer. Então, basicamente, vai ser assim. Eu vou trabalhar, vou continuar estudando, não quero parar de estudar. Quero continuar mesmo trabalhando e começar um pouquinho em pouquinho. Começar desse jeito, assim. E ajudar outras pessoas. Exatamente. Para elas entender que sempre tem outra escolha. Outra escolha, porque eu entendo agora. Eu entendo que não é fácil, não é. E eu não quero que outras pessoas passem por isso, porque não é bom. A história dessa jovem contrasta com os seus sonhos futuros. E qual é a equação que leva a esse resultado desastroso? A sedução e emoção oferecidas pela vida do crime. Tem que dar um basta, principalmente relacionamento abusivo. Quando você tá num relacionamento assim, você nem imagina o que tá acontecendo. Além disso, a oportunidade de ganho financeiro alto em um curto espaço de tempo.
Foi mais por ansiedade e também, como o senhor falou, independência antes da hora, né, senhor? Porque até mesmo oportunidade todos têm, de todas as formas, é só você buscar. Só que, por eu querer me precipitar, eu acabei escolhendo um lado que, quando você vem na periferia, é um lado que nós convivemos muito, né, senhor? E que influencia bastante. Mas não só influencia, como também faz você também ir, né, senhor? Desse lado. E nem sempre todos vão querer ir, né, senhor? Mas os que não pensam muito acabam indo, né, senhor? O que é esse não pensar? Querer as coisas. Só olhar só pro foco que você quer. Não avaliar todos os lados. E na sua cabeça, o que você queria? O que você gostaria de conquistar que acabou te levando? Eu queria ter dinheiro, roupa, carro e tudo mais. E também uma vida boa, né, senhor? Com facilidade. Isso acabou me iludindo, senhor. Queria tudo no meu tempo. Queria andar de roupa nova, tênis novo, camiseta de marca, bermuda, chinelo, cueca, andar com o cabelo arrepiado, pra querer se mostrar pros outros a pessoa que eu não sou. E hoje eu vejo diferente, hoje eu vejo que eu posso andar simples, com a minha dignidade, eu posso ir e voltar e sem ter medo de ninguém, sem ter medo de ser enquadrado, sem ter medo de a polícia parar, me discriminar porque eu sou bandido. O meu caso mesmo, senhor, é porque eu queria ter algumas coisas e ajudar minha família. Porque meu pai não me dá nada, senhor. Meu pai não mora comigo. Quem me dá as minhas coisas é minha mãe. E aí isso aí acaba pesando, né? Aí acaba pesando, porque também tem meu sobrinho, tem minha outra irmã, tem a casa pra ela pagar, as contas, o alimento pra ela colocar e só minha mãe também não dá conta, senhor. Até mesmo comecei, quando tinha alguns moleques que pegavam e me chamavam pra mim ir, eu pegava e falava, não quero ir não. As moleques falavam, você é uma bunda mole. Aí eu pensava que eu tinha que mostrar pra eles que eu não era essa pessoa. Aí eu acabei caindo nas provocações, acabei indo, mas não por causa, teve uma influência assim. Mas até mesmo falei, não, eu vou ir e vou ir. Acabei indo, aí deu errado. Mas a ilusão acaba quando são pegos e precisam enfrentar a justiça. No meu ponto de vista mesmo não vale não, senhor, porque as coisas que nós ganhamos nele é de momento, senhor. É momentânea. A realidade é outra. Peguei e falei, mãe, não vou falar mais nada pra você, mãe. Daqui em diante, mãe, eu vou mudar ela. Aí teve uma vez que ela pegou e falou assim pra mim, não acredito mais nisso que você tá falando pra mim. Não acredito mais nisso, por causa de tantas vezes você já falou isso pra mim e nunca cumpriu sua palavra. Aí eu peguei e falei, mãe. Aí foi aí que eu já comecei a pensar em tudo que acabei fazendo pra minha mãe ser infeliz, que até mesmo tava só dando tristeza pra ela. Por exemplo, hoje, um dia de visita, um dia frio, poderia estar em casa com a minha mãe curtindo, minha família, aproveitando os momentos com a minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha linda, pequena, meus irmãos. Poderia estar aproveitando esse momento, né, senhor? Mas, infelizmente, eu optei pelo lado mais fácil, não dei ouvidos para os conselhos que minha mãe me deu. A vida tá me ensinando, tá me castigando da pior forma por conta da minha escolha, porque eu fiz isso. Então nada mais justo do que eu cumprir o que eu devo aqui, senhor, e sair de cabeça erguida, senhor, mostrar para a sociedade, para o mundo que eu tenho chance de ser quem eu quero, tenho chance de ter as coisas que eu quero, senhor. Durante a internação, 2 pontos principais são ditos como os que mais incomodam: a falta de liberdade e a distância da família. É como se esses jovens percebessem que, mesmo com dificuldades ou diferenças, a vida fora das grades e dos muros ainda é melhor. A liberdade é algo que mostra-se essencial à natureza humana por toda a nossa existência. A liberdade é tudo, né? Posso falar que a liberdade é tudo. Porque quando você tá no privado, você não tem muita coisa. Você tem que fazer o que tá posto pra você, que é a regra da casa, e fazer o que tem pra fazer pra ir embora. Porque se não fazer, você não vai, você fica. Liberdade, senhor. Forma de expressar onde que nós ir também.
Porque aqui mesmo, senhor, nós não pode ir pro lugar que nós quer, a hora que nós quer, comer o que nós quer. Tudo tem seu horário, senhor. Tem regras? Tem regras, normas. E quem cumprir com elas, né, senhor? Pra sair daqui o mais rápido possível, pra você ganhar sua liberdade. Ter sua liberdade de volta. A possibilidade de ver algum familiar também ajuda. Por conta da pandemia de Covid-19, as visitas presenciais voltaram recentemente. Antes, apenas por videoconferência, assim como as audiências judiciais. Quase a totalidade das visitas feitas aos internos é marcada por mulheres. Em geral, mães e avós que se despem de qualquer preconceito por amor. Não é fácil a tarefa de atravessar o portão de uma unidade da Fundação Casa, mas é necessário mostrar a presença ao jovem, mostrar que há quem o acolha ao final do cumprimento de sua medida. Ver ele nessa vida, para mim, foi acabar comigo. E tudo que eu falo para ele, o meu sonho é ver ele transformado, ver ele diferente, ver ele ter uma nova vida. Porque é o que eu falo pra ele, ser feliz não é fazer coisa errada, ser feliz não é tirar o que é dos outros. Se aquela pessoa teve, porque ela lutou pra conquistar. A solidão é em todas as partes, é em casa. A família inteira tem lembranças constantes e é o que eu procuro fazer. Fugir da tristeza, mas sempre que eu posso ter uma oportunidade de estar pertinho do meu filho, ajudando ele, na minha pouca força, mas dando os conselhos para ser direito, eu tento. Mas a hora da visita traz um misto de alegria e tristeza, tanto para quem fica como para quem tem que voltar novamente sozinha para casa. O abraço é a marca mais forte do não abandono. É a certeza de que há alguém para caminhar junto do lado de fora. Você ter seu filho ao seu lado é tudo. É tudo. E é o que ele é para mim, tudo. Abaixo de Deus, para mim ele é tudo. E eu creio em Deus que a mudança é certa. Eu creio nessa melhora. Para isso nós estamos lutando. Eu creio, filho. Eu creio, porque cada dia é uma luta diferente. Eu creio nessa progressão na vida do Gabriel. Ninguém muda da noite pro dia, mas o dia a dia conta muito. E eu fico muito feliz, filho, porque eu creio no seu lado bom e digno, e sei que tá aí dentro de você. Em meio às visitas, nossa equipe encontrou Dona Lourdes. Ela foi encontrar o neto, que estava internado em uma unidade da Zona Leste de São Paulo. Para ela, uma missão difícil, mas necessária. É difícil, né? Ele sabe o quanto eu amo, quanto tem assim, que os outros às vezes até têm um pouco de ciúmes dele por isso, mas ele sabe que eu estou sempre do lado dele e vou sempre estar. Enquanto viver, eu vou estar ali apoiando, dando conselhos, mostrando as coisas certas, não passar a mão na cabeça de coisas erradas, porque ele sabe que isso eu não gosto. Mas vou estar do lado dele o tempo todo, com muito amor, com muito carinho, entendeu? Que é o principal. Dias depois desta entrevista, Lourdes nos convidou a conhecer sua casa, na zona norte da capital paulista. E é uma coisa que eu sempre falei, sabe? Eu tive muitas amigas que passaram por essa situação. Elas falaram, Lourdes, como é que você aguenta? Eu falei, sabe como que eu aguento? Amando. Porque muitas das vezes eu ia buscar meu filho no meio da bocada. Eu derrubei tapume, eu briguei com traficante, sabe? Mas eu consegui, eu venci. Primeiro Deus, que isso é o mais importante. Você tem que ter muita fé em Deus para Ele te dar força. E depois a força da gente, entendeu? Para lutar e ter força para conseguir, porque você luta não só contra um vício, não só contra a criminalidade, mas você luta contra a sociedade, contra o mundo. Mas a vida trouxe uma séria reviravolta. Quando o filho se recuperou e até mesmo virou pastor,
foi encontrado morto em uma situação, até hoje, 8 anos depois, inexplicável. E nisso a gente ficou sem saber até hoje, né? 8 anos se passaram. Quem perdeu um filho amado fui eu. Porque eu amo todos, mas ele era aquele que chegava, mãezinha, eu te amo, mãezinha, eu tô aqui, mãezinha pra tudo. Então é o que marcou mais e não era só comigo, era com os irmãos também, sabe? Era ele que pegava os irmãos, que aconchegava, que dava conselho, que mostrava para os irmãos, ó, eu fiz errado, mas vocês não vão fazer a mesma coisa porque eu não vou deixar, eu tô explicando para vocês que não é para fazer isso errado, entendeu? Que o pai morreu e falou, ó, eu tô aqui. Então, como chegaram a falar para mim, mas vai ver que ele se matou, eu falei, jamais. Primeiro porque ele era evangélico, ele não ia fazer isso. Segundo que ele não tinha motivo para isso, para se matar, entendeu? Mas ficou a dor, ficou a perda, né? E a saudade, que nunca acaba. Assim, praticamente sozinha, virou o elemento de força da família para os filhos, genro, nora e até os netos. Não julguei, mas a única palavra que eu me lembro que eu falei para ele no dia que eu fui ver ele a primeira vez, que eu falei, não foi isso que eu te ensinei. E não era isso que eu estava esperando de você. Mas independente de qualquer coisa, sou sua avó, estou do teu lado e te amo. Não estou passando a cabeça no que vocês fez, mas estou dizendo que você tem uma avó e que você tem um amor que você pode contar. Os desafios são muitos na tarefa de reeducar jovens para a sociedade. E o trabalho não pode parar. A Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, órgão que gere a Fundação Casa, amplia os horizontes para a formação dos jovens infratores. E enquanto não chega o dia da saída, a internação na Fundação serve para a evolução. Por lá são oferecidas várias oportunidades para os internos. Não é um depósito de gente como ficou taxada há anos. Hoje, a preocupação é em dar destinação e valores aos menores. Como em um jogo, o trabalho de ressocialização é cheio de apostas, para que no futuro, cada jovem que passou pela Fundação possa ter uma nova história. É o caso deste jovem de 18 anos. Com talento para o futebol, viu sua carreira interrompida pelo crime. Uma porta fechada o fez cair em um momento de frustração e tentou a alternativa errada. Mas, na quadra da Fundação, mostra que o dom é uma das poucas coisas impossíveis de serem tiradas de alguém. E o que me chamou mais atenção no que o dia que eu conversei com ele, é que ele falou, senhor, se for o caso, eu fico mais tempo aqui, eu permaneço mais tempo na instituição. E aí é meio ilógico e meio incoerente, né? Um adolescente que vem cumprir uma medida de internação, pedir para ficar mais tempo. Eu entendi como uma forma de um pedido de socorro, né? Não garanti nada, falei que a gente ia tentar buscar alguma parceria para ele, né? Também contando com a possibilidade que ele não conseguisse atingir essa meta de ser um jogador de futebol. Porém, é um adolescente que já está no ensino médio, está concluindo o ensino médio. E aí a gente já tem incentivado ele para buscar a prova do Enem. Desde os meus 9 anos de idade, sempre que jogava futebol. E hoje eu posso estar voltando, né? Que eu abandonei, eu mesmo joguei minhas oportunidades no lixo lá atrás. E hoje, no futuro, eu posso estar tendo uma nova oportunidade. Mesmo que o lugar aqui não seja aquilo que muita gente pensa, mas aqui é uma coisa que está abrindo portas para muita gente, para muitos moleques. Eu tô vendo que é uma chance, né? Uma nova chance de vida, mudar minha vida e dar muito orgulho para minha família, né? Mesmo que o futebol não dê certo, mas eu quero ficar por dentro do esporte. Fazer uma educação física mais pra frente, ficar trabalhando por dentro do esporte. E os planos não param. Hoje, mesmo internado na Fundação Casa de Franco da Rocha, consegue sair acompanhado para treinar e, quando cumprir a medida, seguir encaminhado para a profissionalização. Eu se vejo um preparador físico, um técnico. Porque meu sonho é esse, estudar, além do futebol, continuar focado nos estudos e trabalhar e dar muito orgulho para minha família.
As lágrimas da derrota pelo crime, para ele, serão substituídas pelas de orgulho nas conquistas em campo. Minha esperança é dar orgulho para minha família. Bastante e se tornar um jogador de futebol. E isso acontece com tantos outros. Muitas vezes, a ânsia em querer realizar os sonhos logo, em provar para a sociedade que podem vencer, em querer atropelar o tempo, os faz dar uma pausa forçada, mas fazendo com que cada dia valha a pena. E é o que vai acontecer com este adolescente de 17 anos. Nossa equipe acompanhou a sua surpresa ao descobrir que a medida socioeducativa que cumpria chegou ao fim. Quem é o... Trouxe uma visita para você. Mas não é só isso, né, secretária? Gabriel, eu tenho uma boa notícia para você, além da visita. A sua liberdade. Você vai embora. Agora. E como é que estava essa distância esse tempo todo? Como é que fica o coração da mãe? Muito sofrimento. Eu sem noite, sem dormir. A gente fica preocupada. O tempo aqui dentro foi de aprendizado? Foi muito. O que você leva daqui hoje? Eu nunca entrei no respeito da médica de dentro. Sempre teve respeito pra minha mãe, meu pai. Sou uma pessoa. E para quem está vendo a gente agora, todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sim. Tem que aproveitar as oportunidades. Sim, abraçar a oportunidade que tá tendo. A mãe, os irmãos e o avô vieram buscá-lo para dar início a outra etapa da vida. Está em suas mãos a nova chance para, com a liberdade, reescrever o seu destino. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais que esclarecem os fatos. Você pode ter acesso a este conteúdo pelas plataformas digitais, inclusive pelo aplicativo Panflix. Até a próxima. Tchau, tchau.